Vamos agora entrando no nosso tema, né, que é Zero Trust, né? Explica para o pessoal aí, quem desconhece, né, o que seria esse Zero Trust, levando para o português, seria... a confiança zero. Confiança zero, quer dizer, eu não acredito e não confio em nada e nem ninguém, né? Isso aí. Então, conta pra gente o que seria essa tecnologia ou esse método, poderia chamar assim, Exato. de segurança, né? Zero Trust é um conceito que nasceu em 2010 e foi o Forrester que escreveu o primeiro paradigma, a primeira modelagem de Zero Trust. Então, esse confiança zero era um novo paradigma para o conceito que se usava antes. O conceito que se usava antes se eu confio, você tem direito a tudo. Isso do ponto de vista de segurança da informação. Tá? Então, chegou um ponto que não se podia mais se comportar. Porque ou eu confio 100% ou 200% ou eu não confio nada. Não existia um meio do caminho. Apesar de ter escrito o conceito em 2010, foi a pandemia que trouxe a necessidade de mudar o paradigma anterior dessa confiança zero, que era inclusive embarcado numa modelagem que a gente chamava de segurança por camadas. Então você tinha um modelo de segurança para usuário, para perímetro de rede, para servidores, para aplicações, permeando um pouquinho ali na camada OSI, né, que você vai ali até a aplicação, camada 7. Então veio a pandemia e trouxe uma necessidade de mudança urgente. Por quê? As tecnologias que a gente usava até a pandemia eram tecnologias como, por exemplo, o VPN. VPN nasceu historicamente em 1993, com uso mais massivo em 1996. Naquela época, você tinha as empresas tinham um data center físico e quem estava do lado de fora da empresa era uma conexão ponto a ponto. Então, servia. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia, de uma hora para outra, transformou todo o ambiente de trabalho num ambiente híbrido. Tanto a força de trabalho, tinha gente dentro da empresa, nas linhas de produção, algumas pessoas no RH ou na área de TI e segurança, e o resto do mundo trabalhando desde a sua casa, no home office. E com isso, no meio do caminho, tinha a adoção de cloud também. Então você tinha data center físico, você tinha cloud, modelo anti-cloud, multi-cloud, cloud privada, cloud pública. Então o mundo ficou híbrido de uma hora para outra, tanto dos usuários quanto da força de trabalho. Ou seja, as tecnologias e a modelagem que você usava antes disso não servia mais. Né? E por que não servia mais? Porque eram antigas. Né? E aí o que o Zero Trust trouxe? Ele te trouxe um conceito, uma mudança de paradigma. Ele tem uma base, que é justamente isso. Você não deve confiar em nenhuma entidade interna ou externa para conceder acesso. Basicamente é isso. Ele tem 3 níveis ou 3 ideias, aí, princípios subjacentes que embasam esse primeiro princípio, esse princípio base. Mas ele veio para mudar isso. Eu tive numa mesa redonda faz uns 2 anos com o pessoal de Security Leaders e um CISO de uma grande empresa, ele fez um comentário que me levou a entender melhor isso, que era justamente isso. Nos últimos 20 anos, levávamos para o board os projetos de segurança pedindo aprovação de verba, usando o conceito de proteção em camadas. E agora a gente usa o princípio de Zero Trust. Ele falou que a diferença ou a melhoria da conversa foi instantânea, porque é mais fácil explicar desde o ponto de vista de Zero Trust, porque tem um componente de gestão de risco muito grande, de diminuir a interface ou as brechas que você tem aí para os clientes e para os seus usuários, que é muito perceptível e rápido de entender. Legal. Eu acho que essa mudança de toda a lógica do funcionamento das coisas com a pandemia realmente caiu por terra um monte de conceito. O primeiro foi a proteção no sentido de perímetro, né? Quer dizer, as pessoas não estão mais dentro da empresa, ou a grande maioria. Antes eram alguns que ficavam fora, né? Normalmente executivos, algumas pessoas que ficavam remotos, né? Aí hoje a gente tem praticamente empresas que hoje continuam assim, 100% das pessoas de forma remota. E uma coisa que eu percebi, até mesmo dentro da própria Strong, né, quando a gente fez essa mudança, a gente precisou mudar também um monte de coisa, e a gente percebeu ao longo do tempo que você via as pessoas, por estarem com o equipamento da empresa em casa, acabavam usando também o equipamento para coisas pessoais. Então, já que está aqui, ele esquece que o equipamento também é
é um equipamento que é corporativo, né? Então ele acaba ali no jeito, acaba acessando um vídeo do YouTube, ele acaba acessando o banco para pagar a conta, acaba acessando o e-mail pessoal, né? Que acaba sendo um outro problema bem grande, que é uma entrada de problemas muito grande, né? Que seriam os e-mails, né? O cara usando o e-mail pessoal dele na WhatsApp, todo mundo abriu o WhatsApp no desktop para poder se comunicar também, porque foi uma necessidade, né? Mudar o jeito de comunicação. Então isso trouxe realmente uma nova necessidade de implementação de outros conceitos. Legal, assim, para o pessoal que a gente também costuma falar, pessoal mais leigo, né? Conta pra gente em que se compõe essa solução, assim, essa nova abordagem. Quer dizer, esse é um conceito que precisa ter tecnologia para implementar, né? Sim. Dá até para implementar algumas coisas usando os próprios sistemas operacionais, né? Daria para construir esse conceito, né? Criando bloqueios, enfim. Mas existem tecnologias que nos ajudam, e você trabalha numa empresa que tem uma tecnologia dessa. Conta pra gente o que se compõe isso, assim, como é que funciona, assim. Primeiro é o seguinte, é um conceito, e como todo conceito, ele passa por um processo de confusão, né? Tem um componente, né? Sempre olhando para uma empresa, a empresa é composta por pessoas, processos e tecnologia. O meu viés está aqui, eu defendo mais o aspecto tecnológico, mas tem um componente também de pessoas, que passa aí por conscientização, educação dessas pessoas e alguns processos dentro da empresa. Então, é um processo, como todo processo novo, ou toda metodologia ou mudança de paradigma, traz uma confusão, porque todo mundo hoje, no mercado tecnológico, fala que tem alguma coisa de Zero Trust, de segurança para Zero Trust, que é um processo normal, como a gente viu passar com virtualização, com SD-WAN, então é um processo conhecido, mas precisa começar a ser desmistificado agora. O ponto base do Zero Trust tem a ver com identidade. É você conceder acesso, fazer validação baseado na identidade. Só que é uma identidade multidimensional e contextual. Eu vou tentar explicar de um jeito, primeiro, não tecnológico. Por exemplo, Dario, a gente se conhece já faz aí 20 anos, a gente fez uma conta agora há pouco, né? Para não revelar a idade, mas é por aí. Então é o seguinte, então a gente já esteve junto, então eu conheço o seu aspecto físico, conheço a sua voz, beleza? Nós conversamos para eu vir aqui fazer esse podcast, você me mandou um convite com endereço e tudo mais. Então eu vim aqui, a grosso modo, não foi isso, mas vamos fazer o exercício aí, para título de exercício. Toquei a campainha, me identifiquei. Então eu estava aqui no lugar certo, na hora marcada, na hora esperada, certo? Você me conhece, tiraram uma foto minha na portaria, ligaram, autorizaram a minha entrada. Na hora de vir aqui, você ainda me viu no olho mágico para me identificar. Então, a identidade multidimensional, isso não é só mais o meu RG que eu cantei ali embaixo na portaria. São outros componentes. Então, quando você vai conceder um acesso para uma pessoa, você está olhando essa identidade. Agora eu vou trazer para o mundo de tecnologia. Quando um usuário ele vai pedir acesso, a gente olha quem que é aquele usuário, quais são os recursos e privilégios de acesso que ele tem, como, por exemplo, ele pode acessar tal aplicação, mas determinado. Qual é a hora que ele pode acessar? Porque, por exemplo, tem áreas da empresa que não deveriam acessar determinadas aplicações depois do expediente de trabalho. Por exemplo, call center tem que acessar só durante o trabalho, aquelas 6 horas. Fora isso, ele não pode. Qual que é a origem desse acesso? É uma rede segura? Rede segura você determina que pode ser, por exemplo, a rede da empresa e a rede da casa do funcionário. Você identificou. Mas é um Wi-Fi público de uma cafeteria. Ali qualquer hacker pode estar escaneando e tentar atacar aquele cara, aquele usuário. Basicamente isso. Então, o contexto multidimensional passa por isso. É olhar, por exemplo, o dispositivo dele. O dispositivo está seguro? O sistema operacional está habilitado? Está atualizado? O antivírus é homologado pela empresa? Está 100% atualizado? Se é uma máquina Windows, o firewall do Windows também está habilitado? Então, quando você fala de validar por identidade contextual e multidimensional, passa por essa série de fatores. Isso eu estou falando de usuário, mas serve para qualquer coisa. Serve, por exemplo, para um servidor que vai acessar outro servidor.
em ambientes, no mesmo ambiente ou em ambientes separados. Esse servidor tem direito de acesso no outro servidor? Uma aplicação vai buscar um dado no banco de dados no outro servidor. Ele tem direito de acesso? O antivírus está habilitado, o sistema operacional está habilitado, tem alguma ferramenta ali que não deveria estar, que pode trazer uma... Então, o Zero Trust, ele trata disso. Ele tem um processo integrado de validação antes de dar acesso. Então, a confiança zero não é que nunca vai confiar, é que de primeira partida eu não confio. Mas vamos cá, vamos fazer as validações para eu te dar acesso. Então, não confiar em nenhuma entidade interna ou externa para conceder acesso, mas embaixo tem 3 subjacentes, que é, primeiro, validar para depois autenticar. Então, valido esse monte de coisa, esse monte de exemplo que eu dei. Depois disso é revalidação contínua, porque também não adianta eu te validar agora, às 10h30 da manhã, você ficar conectado o dia inteiro, um hacker invadiu sua máquina e eu estou dando acesso seguro para você lá às 3 horas da tarde. Então eu tenho que ter um processo de tempos em tempos, eu revalidar tudo que eu fiz para ver se tem alguma mudança. Se eu encontrei alguma mudança, tipo, desligou o firewall do Windows ou deletou o antivírus, que é a primeira coisa que um hacker faz quando entra na máquina. Então, você tem que aplicar essa mudança de ambiente, de validação na amplitude de acesso do usuário. E por último, Dario, é a base também do Zero Trust, é privilégio mínimo. Você deu acesso para aquela aplicação, é para aquela aplicação. A aplicação está dentro de uma máquina virtual, não, levou o usuário dentro da máquina virtual, você confina ele nessa máquina virtual, não deixa ele sair por um movimento lateral, mas também não deixa quem está fora entrar por um movimento lateral. Então, o conceito parte de um pressuposto que é, não confio em ninguém, mas eu tenho um processo para fazer essa confiança dar certo e eu conceder acesso e as pessoas se tornarem operativas, realizando o seu trabalho aí no dia a dia, independente da onde a infraestrutura está e a pessoa também está. Se está em casa, está no escritório, se está dentro de um avião conectado na internet, não vai fazer diferença, porque o princípio serve para qualquer ambiente, para qualquer lugar, qualquer dispositivo, qualquer pessoa.